estamos aqui com o Felipe. Nós estamos hoje em Orlando, na sede da DTB. A DTB é uma imobiliária aqui de Orlando. Ela atua hoje internacionalmente na Flórida, alguns estados dos Estados Unidos. Nós estamos já em Portugal, Espanha, Dubai, planejando para você a melhor estratégia de investimento para você dolarizar o seu patrimônio. E agora a gente vai falar com o Felipe e eu quero que ele se apresente, fale um pouquinho dele e assim, a história dele como um brasileiro aqui em Orlando, como ele veio parar aqui, como ele começou do Brasil. Conta pra gente, Felipe, quem é você? Legal, vamos lá, né? Sou de São Bernardo, São Paulo. Hoje eu tô com 34 anos, já 35, 3 filhos nascidos aqui nos Estados Unidos. A gente imigrou para os Estados Unidos há 11 anos atrás. Sou formado no Brasil em tecnologia, na área de sistemas de informação. Atuei como desenvolvedor de sistemas durante 7 anos da minha vida no Brasil e acabei imigrando para os Estados Unidos com um sonho, né, que todo brasileiro tem de imigrar para os Estados Unidos, ou a maioria dos brasileiros tem de imigrar para os Estados Unidos e ter uma experiência aqui. A ideia era vir realmente para ficar um pequeno período, para ter uma experiência, estudar mesmo inglês e etc. Só que, glória ao Senhor Jesus, as portas se abriram aqui, a gente conseguiu imigrar legalmente e acabamos ficando ali, já faz 11 anos que estamos aqui. Eu e minha esposa viemos juntos, acabamos casando aqui nos Estados Unidos mesmo, 3 filhos americanos aqui, apaixonado por esse país, apaixonado pelas oportunidades que os Estados Unidos nos dá. Se Deus me permitir, eu não quero sair daqui nunca. Nada contra o Brasil, gosto muito do Brasil, mas hoje eu sou apaixonado por aqui, 11 anos morando aqui, acredito que a minha vida adulta mesmo foi tudo aqui. Eu cheguei aqui com 25 anos de idade. Então estava numa vida adulta ali, mas ainda morava com meus pais, então tinha aquele conforto, né, de auxílio do meu pai, da minha mãe. Quando eu migrei para cá, não. Eu acho que isso, Raquel, foi o principal divisor de águas na minha vida. Então a tua família não veio junto? Não veio junto, veio eu e a minha noiva naquela época, né, a Mari. A gente namorava desde os 15 anos, a gente veio pra cá com 24, cada um tinha 24 anos, para realmente, a gente estava noiva, a gente decidiu, vamos para os Estados Unidos, ficar 6 meses estudando inglês. Eu trabalhava na Valid, empresa de tecnologia, empresa hoje, inclusive, que atua aqui nos Estados Unidos. Estávamos fazendo, inclusive, um projeto de segurança da informação para o DMV de Washington, e a minha esposa trabalhava no Conselho Britânico. E a gente estava noivo e falou, vamos lá para os Estados Unidos então, vamos ficar 6 meses lá, estudar inglês, curtir um pouco a vida ali, e depois a gente volta para o Brasil e casa aqui, né? E aí você volta para casa dos seus pais, eu volto para casa dos meus pais, a gente se organiza, eu volto para a área de tecnologia, que era uma área muito forte naquela época, continua forte. Até hoje, até a mais forte. Exatamente, continua forte. Então eu falei, se eu saio do mercado 6 meses, eu volto para o mercado muito rapidamente. Minha esposa no Conselho Britânico também. Então a gente acabou vindo fazer essa experiência. Então a ideia era voltar para o Brasil, só que aí surgiu algumas oportunidades aqui e a gente acabou ficando, né, conseguindo a documentação através de um sponsor inclusive da minha filha. O nome da minha filha em homenagem a essa mulher, chamada Manuela, ela que abriu a oportunidade para a gente aqui. E a gente acabou ficando, hoje faz 11 anos que estamos aqui, glória ao Senhor Jesus, sou apaixonado por esse país. Mas eu digo que os Estados Unidos, ele tem histórias particulares para cada pessoa, né? Então, muita gente me chama, Felipão, você deu certo, quero tentar minha vida aí, como é que é? Eu sempre falo que os Estados Unidos ele é muito diferente, né? Cada um tem a sua história aqui. Tem pessoas que vêm aqui e não se adaptam, não conseguem progredir. Eu, de novo, né? Graças a Deus, sou apaixonado por esse país. Hoje, sócio da Real Asset, hoje trabalho, sou corretor aqui dentro da DTB, 3 filhos americanos, então sou apaixonado por esse país. E a jornada quando você chegou aqui, então foi estudar? Você chegou a trabalhar na tua área de tecnologia aqui? Não, indiretamente, eu cheguei a trabalhar dentro de uma academia que foi dona dessa Manuela. O objetivo ali era auxiliar ela na parte de tecnologia e também na parte de personal trainer. Eu sempre gostei muito da área fitness. Legal. Então eu atuei na área de tecnologia dentro da Anytime Fitness, mas não com o principal intuito. Então, assim, a tecnologia me abriu possibilidades por ser uma carreira muito próspera aqui nos Estados Unidos, ela me deu essa oportunidade. Então, comecei ali na Anytime, que é uma rede de academias. E essa parte do mercado imobiliário, há quanto tempo você está envolvido? Bom, vamos lá. O mercado imobiliário
começou há 6, 7 anos atrás, né? Em casa ali, procurando ideias de negócios, eu me deparei com oportunidades de leilão. E aí, então, assim, eu vou dizer que antes de ser corretor, eu acabei me tornando um investidor imobiliário. Eu acho que isso foi um grande diferencial na minha carreira. Porque eu estava em casa, eu lembro, era um sábado à noite, comecei a procurar oportunidades e encontrei essas oportunidades de leilões. Muita gente hoje fala, Felipe, tem leilão, tem não sei o quê. Isso hoje virou moda. Naquela época não era. Eu acabei encontrando algumas oportunidades de leilão de tax deed, onde você compra através da falta de pagamento de impostos. E eu comecei eu mesmo me aprofundar nesse assunto, correr atrás de informações, ler, estudar e etc. E comecei a investir no meu próprio capital. E aí depois disso eu comprei 1, 2, 3 terrenos, revendia 4, 5, 6 terrenos. Teve um momento que a gente estava com mais de 100 terrenos. E aí a gente tinha investidores trabalhando com a gente diretamente. A gente sempre focou apenas em terreno. Então o mercado imobiliário surgiu ali, com a possibilidade de fazer investimentos em leilões. E eu comecei a me apaixonar e comecei a entender que o mercado imobiliário nos Estados Unidos ele é muito grande. Né? Muita gente acha que o mercado imobiliário nos Estados Unidos quer comprar um terreno, uma casa e vender, comprar um terreno e vender. Existem várias oportunidades. Então o mercado imobiliário apareceu na minha vida uns 6 anos atrás, com esse tipo de operação. E assim, essa questão, o legal é que essa questão de leilão nos Estados Unidos, como aqui tudo é muito claro e tudo é muito especializado. É muito interessante quando a gente começa a ver isso aí, que nem o Felipe falou, a gente podia fazer um podcast inteiro só sobre leilão aqui, que vai ser muito interessante, porque você tem o tax, você tem o leilão de banco, você tem, e cada tipo de leilão é algo muito interessante. Tem o leilão do pessoal que não paga condomínio, e assim vai. E hoje, essa questão de leilão, como você tem visto? Porque o que eu tenho visto, eu também tenho olhado leilões aqui, é que as boas oportunidades é difícil a gente conseguir pegar. Muito. Parece, porque tem gente tão especializada aqui, tem gente tão grande trabalhando com isso, que você acaba que para você conseguir pegar não é fácil. Então vamos lá, hoje realmente isso virou uma moda aqui. Há 6 anos atrás não tinha tanto acesso a essas informações, e 6 anos é pouco, né? Um pouco tempo atrás, mas não tinha tantas informações. Então assim, hoje a gente nem atua, né? A Real Asset não atua com leilão, a Real Asset surgiu através desse produto, né? Hoje a Real Asset é um hub de negócios imobiliários, mas hoje nós não atuamos na parte de leilão. Por quê? Exatamente porque você falou. Hoje, para você ter alguma oportunidade que faz sentido, tem muita gente na internet que fala, comprei essa casa por $20 mil, comprei essa casa por $25. É mentira? Não, não é mentira. Só acontece o seguinte, para você pegar uma oportunidade dessa, o tempo e o esforço que você tem que se dedicar não faz sentido. Entendeu? Porque assim, o cara que consegue uma oportunidade de $25 mil, ele não foi em um leilão. Ele não foi em 2 leilões. Ele não foi em 3 leilões. Ele foi em centenas de leilões. Até que vai ter um que deu uma sorte e pegou esse imóvel. Então muita gente me chama hoje, inclusive até hoje, pô, Filipão, tô querendo comprar uma casa em leilão, me ajuda? Eu falo, cara, pra mim hoje não faz sentido, nem pra você, sinceramente, eu falo pra ele. Hoje, principalmente na região da Grande Orlando, Flórida, você vai comprar um imóvel no leilão com 85% de desconto, 85% do valor de mercado, que eu tenho visto. Você tem 15% de desconto, vale a pena o risco? De novo, né? O risco que você toma pelo retorno que você vai ter. Você vai ter um risco grande, porque no leilão provavelmente você não vai ver esse imóvel, você não pode entrar para ver esse imóvel, algum deles, pelo um retorno de 15%. Faz sentido? Lembrando que o retorno de 15% do valor bruto. Se o mercado reduz, cai para 10%, você tem taxas administrativas. Então, hoje a gente não atua. Mas eu mesmo, Felipe Sá, hoje eu tenho mais de 20 terrenos como pessoa física que eu comprei de leilão e tá para venda. Deixei para investimento, tá para venda. Vender pelo preço que você quer. Exatamente, mas não é um mercado... Isso, não é um mercado atuante. Pô, não me dedico a isso. E sem pressa. E sem pressa, exatamente. O retorno que der daqui a tanto tempo, não tem problema. Exatamente. Aquele capital que fica dormindo. Né? E aí, falando disso, né, a Real Asset começou a crescer, né? A Real Asset, para quem não conhece, eu sou um dos sócios da Real Asset. Nós somos hoje aqui uma empresa focada em desenvolvimento de projetos imobiliários, comerciais, industriais e residenciais. E aí a gente começou a expandir e a gente percebeu que o leilão, você não consegue alavancar os seus negócios, porque você depende muito de uma oportunidade a outra. E aí a Real Asset surgiu daí, a gente desenvolveu outros produtos para que a gente consiga exponenciar o mercado imobiliário.
não só com o leilão. Então o leilão hoje não faz parte da carteira da Real West, eu mesmo não atuo mais com leilão, faço de vez em quando para mim mesmo como pessoa física, vou lá, Aquela vou ver se dá coisa certo. apareceu, Exatamente. ok, mas Exatamente. não tem aquela busca ativa. E para os clientes, a Real Asset, eu acho que a gente podia começar a falar um pouquinho da empresa. Legal. Primeiro, para falar da empresa, assim, você falou que ela atua em mais de uma área. É isso. Então vamos levantar quais são as áreas para a gente esmiuçar cada uma delas. Tá. Né? Então quais seriam as áreas? Vamos lá. A Real West ela surgiu, principalmente, acho que é legal falar, para atender o cliente, principalmente o cliente brasileiro que vem para cá, quer fazer negócio imobiliário. Apesar de hoje a gente ter clientes colombianos, indianos, americanos, ela surgiu pensando principalmente no brasileiro, porque muito brasileiro vem aqui para Orlando e fala, gostei, fiquei na Disney, achei legal, quero comprar uma casa ou quero fazer um investimento. Esse cliente ele vai numa corretora imobiliária normal e a imobiliária hoje ela não tem muito produto de investimento para te apresentar. O produto nosso é o imóvel em si. Exatamente. E aí ele fica restrito ou no aluguel long term ou no aluguel short term. Exatamente. É isso então, aí. Então realmente é restrito. É restrito. Mesmo porque com a nossa licença aqui da DTB é o que a gente pode oferecer. Exatamente. Exatamente. Então assim, e tudo bem, o cara vem aqui e comprou normalmente ele faz isso, Raquel. Ele vem, ele compra um imóvel para alugar. É o primeiro passo dele e tá tudo certo. Só que esse cara, provavelmente, se ele for um investidor qualificado, queira fazer mais negócios, ele não vai comprar 33 imóveis de férias, ele não vai comprar 33 imóveis de aluguel, mas ele quer continuar fazendo negócio vinculado ao imóvel. Porque, o Brasil, né, culturalmente, a gente entende que conhece um tio ou um amigo que ficou rico com imóvel. Então, tá empregado no brasileiro que imóvel é um dos melhores investimentos, e realmente é. Então, ele quer fazer mais negócio. Então, a Real Asset surgiu para isso, para atender esse cara que já tem terreno, já tem casa aqui, já está alugado, mas quer continuar fazendo negócio imobiliário. Então a gente tem 3 hoje mercados que a gente atua, né? Um mercado focado em renda passiva, né? No qual a gente trabalha num programa do governo, de locação para o governo. Então o governo é o nosso inquilino e isso nos dá garantia de recebimento. Legal. Bem bacana, bem legal. A gente tem esse programa e também um programa de renda passiva através de renda de locação normal, mas focado sempre em mercado imobiliário, com foco em redução de inadimplência. Então, é trabalhar com o governo. Então, o governo aluga os imóveis da gente e a gente tem a garantia de recebimento. Isso é bem legal. Então, se reduz o risco fiduciário gigantescamente, porque quem é o seu inquilino é o governo. Ali a gente consegue trabalhar, a gente não atua na região da Flórida para esse tipo de negócio. A gente atua mais na região do Tennessee, onde a gente entende que tem uma margem um pouco maior, onde você consegue ter um cap na casa dos seus 10%, onde hoje em Orlando você não faz isso. A gente tem a área de construção, né? Então nós somos a construtora, lembrando que nós não atuamos como construtora para o mercado, nós não somos uma empresa que alguém vai bater na nossa porta e falar, constrói para mim uma casa nessa região. Não, nós somos uma empresa de pesquisa e mercado e com viés de investimento. Por nós termos ali um family office no Brasil, já atendendo clientes, etc. Então o que a gente fez? A gente envelopa um produto de construção num meio de investimento. Então como assim, Felipe? A gente cria bets de investimentos em regiões, de acordo com o que a gente entende no estudo de mercado. Então vamos só para o terceiro para depois a gente esmiuçar. Tá. Esse é o segundo e o terceiro. O terceiro é private equity. Private equity. Focado também no mercado imobiliário. Né? Para quem não conhece sobre private equity, é praticamente você fazer um investimento em empresas, né? E ter um percentual de participação do resultado dessa empresa. A gente faz essa mesma operação, só que com o imóvel em garantia. Então, um investidor investe na construção de um prédio comercial, onde uma escola privada atua ali e o investidor é dono do prédio, do terreno e com participação na escola. Nossa, isso é interessante, hein? Então, são as 3 etapas que a gente atua hoje. Legal, legal. Então, são essas 3 etapas. Então, assim, a gente vai deixar por último a da construção, que é a que a gente gosta bastante aqui. Mas, assim, então, a primeira etapa do Tennessee, quem escolhe o prédio para, por exemplo, eu quero investir nisso, já está pronta a estrutura, eu posso entrar agora, eu vou esperar um novo grupo, o governo escolhe o prédio, eu quero esse prédio aqui,
o grupo de vocês vai lá e compra o prédio e Tá. aluga? É fácil sair? Tá, vamos lá. A gente tem duas oportunidades. A pessoa que já quer vir e já quer comprar o imóvel pronto, tá? Então o imóvel já está pronto, já foi inspecionado pela cidade e talvez já tenha até inquilino ali dentro. Esse cara ele pode vir já comprar esse imóvel com o contrato do governo. Ou o cara pode vir e fazer a operação completa, onde ele compra o imóvel, a gente reforma e coloca esse imóvel nos padrões que o governo precisa e nós procuramos um inquilino para ele. Lembrando, a locação ela é feita para um inquilino pessoa física, só que quem paga o aluguel é o governo, direto para o investidor. Então o inquilino ele tem um voucher, é como se fosse um Minha Casa Minha Vida, que o governo vira para ele e fala, você recebe $1.400. Tá. E aí com esse voucher ele vem, aluga o imóvel, a gente assina com o governo e o governo paga o investidor. O dinheiro não vai para a mão do inquilino, o dinheiro vai direto para o investidor. Agora eu entendi. Então, na verdade, é residencial. Residencial. Então é como se fosse aqueles multifamilies. Isso, exatamente. Gigantes que você vê ali de apartamentos. Exatamente. Baixo custo. Exatamente. Ah, entendi. Que daí o inquilino aluga e o governo paga aquele aluguel social. Exatamente. O governo paga direto o investidor. O dinheiro não sai do governo, vai para o inquilino, do inquilino para a gente. Não, ele sai do governo e vem direto para a gente. Então, o risco de calote é mínimo. Então, você pode atuar... E o Tennessee é porque é o governo do estado que faz isso? Não. Esse budget é um budget federal. Ele é um budget federal. A gente está falando de um budget hoje de $74 bilhões. Tá? E não importa quem é o presidente, qual que é o partido, republicano, democrata, o budget financeiro ele sempre vem aumentando desde 1974. Porque os Estados Unidos hoje ele tem um grande problema, que é o problema da moradia. Então, assim, e por que a gente atua no Tennessee, nessa região? Por questão de risco-retorno. Exemplo, você vai fazer isso aqui em Orlando? Você pode fazer. Só que você vai ter um investimento no imóvel vamos falar, um imóvel mais barato ali de $200 mil, para você alugar por 1.400. No Tennessee, você pode comprar um imóvel desse por 130 e alugar por 1.400. O risco é o mesmo, porque você vai alugar para o mesmo tipo de pessoas, só que você tem um retorno muito maior em outras regiões. Sim, entendeu? Então, por isso que a gente escolheu ali. E principalmente pela posição geográfica. Né? A área que a gente atua hoje é chamada Memphis, né? Muita gente deve conhecer a cidade do Elvis Presley. A gente atua nessa região porque ali tem grandes incorporadoras e grandes empresas também. Então ali tem FedEx, Amazon, Coca-Cola, Ford. Então tem um número de pessoas que moram ali, é um número gigantesco por causa desses trabalhos braçais. E você está posicionado geograficamente muito bem. Memphis é a cidade mais bem posicionada dos Estados Unidos. Você vai de Memphis para quase todas as capitais em no máximo 2 horas e meia de avião. Então a gente escolheu esse ponto estratégico. Mas você pode fazer onde você quiser. Entendi. Pode fazer em Orlando, pode fazer. Mas nós só atuamos naquela região. Por custo-benefício. Por custo-benefício, com risco-retorno. Muito interessante. E você sabe mais ou menos a média de retorno que tem dado para o investidor? Eu mesmo sou investidor. Eu tenho hoje alguns imóveis lá. A gente costuma dizer que a Real Asset, todo produto que nós temos da Real Asset, tem dinheiro da empresa ou de um dos sócios. Então, eu adoro esse projeto, tá? Eu tenho algumas casas minhas de aluguel nessa região. Você vai ter ali em torno de 10 a 14% de rendimento em cima do seu capital. Em cima do seu, sem impostos, né? Isso líquido, pagando todas as despesas, etc. Realmente, só um imóvel muito barato para conseguir ter só um retorno disso. Hoje, e você investe direto no imóvel ou através de fundo? Não, direto no imóvel. O cliente ele é dono direto do imóvel dele. Direto. Que legal, hein? E aí o pessoal pergunta, Felipe, mas como vocês ganham dinheiro? A gente ganha dinheiro em tudo, não é trabalho filantrópico. A gente ganha dinheiro na compra do imóvel, a gente ganha dinheiro na reforma do imóvel, a gente ganha dinheiro na administração do imóvel, a gente ganha dinheiro... Então é um investimento direto mesmo ali. O cara compra o imóvel no nome da empresa dele, etc. Que legal, muito bom. E agora a gente indo pro terceiro, que é o da escola. Esse eu também achei bem interessante. Tá. A gente já tinha conversado anteriormente, que é você poder, inclusive, entrar nos Estados Unidos dentro de um business que é a escola, né? Mas sendo proprietário do imóvel e tendo um percentual da receita da escola. Exatamente. A gente atua ali de algumas maneiras. Isso vai depender da oportunidade que a gente arruma. Mas o mais simples, né, que costuma surgir é o seguinte. O investidor, ele realmente é dono do terreno, um percentual do terreno,
um percentual do prédio comercial e um percentual da escola. É tudo junto. A gente fala que é um globo todo junto. Então, o investidor, na hora que ele faz esse investimento ele é feito via private placement. Então, é um fundo privado, isso não é aberto, é só para investidores qualificados, onde a gente desenvolve essa estrutura jurídica de acordo com as leis aqui da Flórida. O investidor coloca o capital ali e ele vai ter uma participação, tanto do terreno, do prédio comercial e da escola. E como funciona? Nós compramos o terreno junto com esse grupo de investidores, nós construímos o prédio comercial junto com esses investidores, então o investidor já tem um ganho só na construção, porque hoje um prédio comercial, depois que ele está pronto, ele tem de se valorizar mais ou menos 20% a 25%. Então, a partir do momento que ele comprou o terreno e construímos, só que ele já teve um equity ali de 20% a 25%. E aí a escola vem e opera dentro do prédio. A escola não paga aluguel para nós. A escola gera receita e nós temos participação da receita da escola. Por que isso? Porque se a escola for pagar o aluguel, o investidor ele não é dono do negócio. E não sendo dono do negócio, a gente vira um proprietário do imóvel alugando. E aí você vai ter um mercado onde você vai fazer 6%, 7%. Hoje é isso. Se você comprar um prédio comercial hoje e alugar para uma empresa, você vai ter um cap de 6%. Quando você é dono do business, o seu cap sobe para 12%, 14%. Aí se der errado, o business não acontecer, não der certo, você é dono do imóvel, a gente pode alugar esse imóvel para uma outra pessoa, para uma outra empresa ou vender o imóvel. Então, Entendi. ele está sempre alienado ao imóvel. O imóvel é dele. A melhor coisa de fazer investimento sempre é atrelado ao imóvel, porque imóvel é garantia. É garantia, real. é garantia. Exatamente. Não tem erro. Exatamente. Né? O máximo que você vai ficar é com o imóvel na mão. Exatamente. Nos Estados Unidos, imóvel na mão. Exatamente. E tranquilo. Normalmente a gente atua, a gente já fez parte de 5 escolas dessas com outro fundo de investimento. Hoje a gente atua mais privado, só nós mesmos, não tem um grupo de investimento, de fundo de investimento que a gente atuava com sociedade, mas com esse outro fundo de investimento a gente fez 5 escolas dessas, inclusive aqui na Flórida, no Texas e etc, um fundo de investimento muito bem reputado, escola inclusive. Aqui é pública? Não. Que tipo de escola? Porque também muita gente pode falar assim, mas escola não é pública nos Estados Unidos, exatamente. Como é que fica, né? Essa escola é uma escola privada. Por quê? Ela é uma pré-escola. Ah, tá. Entre 5 semanas... 5 meses, se não me engano. Não, 5 semanas, perdão. 5 semanas até 5 anos. Então a gente só atende esse público. Ou seja, esse público não tem escola pública. Ah, então nos Estados Unidos, antes dos 5, você não pode colocar o filho na escola. Não. E é só escola privada. E assim, hoje nos Estados Unidos é muito comum. A mulher engravida, tem o filho, um mês ela volta a trabalhar. Então ela precisa procurar uma escola. Então assim, existe uma demanda gigantesca e a gente atua principalmente focando em público classe A. Então, os terrenos que a gente compra, o lugar que a gente constrói, são em regiões premium. Então, pensando como investimento imobiliário, que a gente fala que é localização, a escola atua nessas regiões, só em localização premium. Interessante. E assim, pensando nessa questão de você fazer parte do negócio, só para esclarecer para o pessoal, tem risco de, sei lá, um bebê, acontecer alguma coisa com o bebê e parar no investidor? Porque eu acho que muita gente vai falar assim, nossa, mas será que... E o risco, da operação? O risco da operação. Lógico. Não, porque aqui eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui eles atuam como limited partner. Ou seja, eles são investidores limitados. Nenhum liability chega aos investidores. O risco da operação é única e exclusivamente para o grupo operacional. Que é um grupo que atuou no Brasil durante 30 anos em escola. Ah, então um grupo brasileiro um grupo brasileiro que veio para cá. Até se o investidor quiser interação, é muito mais fácil. Sim, né? Sim, exatamente. O grupo vendeu a escola deles, era no Rio de Janeiro, na área de Niterói. Eles venderam a operação deles para lá faz uns 3 anos, se eu não me engano, eles estavam na parte de passar a operação, mas já atuam aqui, já tem 3 escolas aqui. Legal. Entendeu? Legal. Então aí eles largaram, venderam a parte de operação no Brasil e agora estão atuando aqui. Então é um grupo que opera há mais de 30 anos na educação, já está aqui no mercado há mais de 3 anos. Então eles que vão operar. Não é o investidor, não é o real asset, mesmo porque a gente não sabe operar a escola. Tem que ser uma pessoa realmente que entende do negócio. E fora que, para deixar claro para o pessoal, aqui nos Estados Unidos tem seguro para tudo. Sim. Então, a escola tem todos os seguros de responsabilidade civil. Se acontecer alguma coisa, o seguro sempre vai ser
acionado dentro de toda essa questão de responsabilidade. Então agora a gente vai chegar na parte que a gente mais gosta, que é o terceiro pilar, que é o investimento em imóvel para construir e vender. É você fazer parte desse crescimento imobiliário dos Estados Unidos, que agora com o Trump aqui fazendo todas esses incentivos, né, que ele tem feito, com certeza a gente vai ver um novo crescimento agora. Com certeza. Então, como que a gente faz para fazer parte disso? Então, vamos lá, né? A Real Asset, né, a gente costuma dizer, nós não somos construtora, apesar de sermos construtora. A grande diferença da Real Asset, acho que é isso, tá? Antes de falar do produto. Porque construir, sinceramente, não é difícil. Você tem uma equipe muito boa, você constrói. O difícil que eu vejo hoje, que poucas construtoras fazem, e poucas que eu digo assim, hoje eu não conheço nenhuma que faz isso, para ser sincero, é fazer um estudo de mercado e envelopar o projeto de construção num projeto de investimento. Porque assim, as construtoras que atuam hoje no mercado aqui, elas são construtoras que constroem super bem. Tem várias construtoras que constroem super bem. E o grande problema, não é o problema que eu falo, mas a grande sacada do mercado é você saber o que construir e entender a demanda daquela região. É diferente você ter uma construtora e construir 400 casas numa região, porque a construtora ela ganha dinheiro construindo. Isso. A Real Asset não. A Real Asset envelopa isso como um projeto de investimento. Então a gente tem uma responsabilidade ali de estudo e de pesquisa do mercado. Então o que a gente faz? Nós não atuamos em um mercado. Nós desenvolvemos um produto para um mercado específico e entendemos a demanda daquele mercado. Aquele mercado cabe 10 casas. A gente vai fazer 10. Porque se eu fizer 20, eu vou impactar o seu resultado, eu vou impactar o resultado do outro e eu vou ganhar dinheiro. Que é o que a construtora faz. A construtora, você quer 4. Se você aparecer na construtora, qualquer construtora aqui hoje, falar, ó, eu quero fazer 40 casas, a construtora vai falar, tá bom. Se você vier na Real Asset e falar, eu quero fazer 40 casas, a gente vai falar não. Por quê? Porque a gente entende que o mercado ali não vai absorver esse número de casas. Então o que a gente faz? A gente tem um estudo ali praticamente de 1 ano para frente, entendendo o mercado. Então hoje nós estamos atuando, já vendemos uma parte, né? Uma parte do sudoeste da Flórida, a gente estava fazendo 10 casas, já foi vendida, já tem 10 investidores ali, já estamos construindo, inclusive a gente vai estar indo amanhã ver as casas. E agora a gente está numa região mais noroeste da Flórida, por causa do que você comentou sobre Trump. O que a gente desenvolveu? A gente entendeu. Olha que legal. Vamos construir agora casas affordables, casas baratas, casas de primeiro acesso. Hoje, uma casa de primeiro acesso, todo mundo vira e fala que é uma casa de 300, 350 mil. Mas não é. O cara que ganha 40 mil dólares por ano, ele não compra uma casa de 350. Se você parar para olhar, o mercado imobiliário em 2021 tinha uma taxa de juros de mais ou menos de 3%. Hoje a gente está falando de uma taxa de juros de 6,5%. Que já está melhor. Antes estava 7,5%. Vai melhorar bastante ainda esse ano. Exato. Aí olha isso. Aí olha isso. A casa, ela tinha o valor de casa média na Flórida era 300 mil dólares. Hoje uma casa média na Flórida é 480. Aí uma renda familiar em 2020, se eu não me engano, era uma renda familiar de 68 mil. Hoje a renda familiar é de 78 mil. Então olha isso. Você duplicou a taxa de juros. Você aumentou o valor do imóvel em mais ou menos 70% e você aumentou a renda familiar em mais ou menos 20%. A conta não fecha. Então, o que a gente fez? Vamos desenvolver um produto barato para atender esse público que ganha 40 mil. Porque esse cara não compra imóvel desde 2021. Ele não consegue. Porque as grandes incorporadoras, né, Lennar, D.R. Horton, que são enormes, gigantes, as casas deles é a partir de 350 mil dólares. O que a gente faz com o cara ganha 40 mil? Ele tem que alugar. Então o que a gente falou? Vamos desenvolver um produto desse. Olha que estudo de mercado. Mas por que a gente vai desenvolver um produto desse? Porque a gente entende que o Trump está trazendo, já desde o início ele falou que ia melhorar, ele está querendo trazer agora 50 anos de mortgage, que não é legal, mas assim, vai aumentar a liquidez por causa disso. Ele está reduzindo, acelerando o processo de redução de taxa de juros com o Fed. Agora parece que o governo vai pôr 200 bilhões comprando de mortgage bonds dos bancos para dar liquidez para os bancos terem dinheiro para emprestar mais e baixarem os juros. Exatamente. Então, só aí a gente está falando de três incentivos. O que vai acontecer? E vendo a taxa de juros reduzindo, o que vai acontecer? O cara ganha 40, 50 mil, ele vai voltar para o mercado. Só que ele não consegue comprar imóvel de 300. Então, o que a gente fez? Primeiro passo é isso, resolver o problema de acesso à moradia. Ok, beleza. Quanto que tem que ser vendido uma casa dessa? Se um cara ganhar 40 mil, por quanto que ele tem que comprar? 220, 250. Onde eu consigo construir um imóvel e vender a 220, 250?
a gente pensou 15 mercados. Legal. Desses 15 mercados, quais são as regiões que se eu vender o imóvel a 220 vai ser o mesmo valor do aluguel que o cara paga? Já pensamos mais 4 mercados. Desses 4 mercados, qual que foi o mercado que teve maior crescimento populacional? Esse. Então a gente vai construir lá. Olha isso, olha o estudo de mercado. Exato. É a inteligência, o que você falou, é a inteligência estudo de mercado. Então, pensamos esse mercado e a gente desenvolveu um produto lá. Então, falando sobre construção, é isso que a gente faz. A gente estuda o mercado e hoje a gente já tem 3, 4 áreas olhando. Hoje a gente vai fazer 15 casas nessa região. Já estamos com 11 vendidas, se eu não me engano, para investidor, tem mais 4. Acabou ali, acabou. A gente vai para uma outra região. Então, hoje a gente trabalha praticamente isso, que é casas populares, mais populares mesmo, a 220 mil. A gente constrói ali a 175 mil dólares. 220 mil. 220 mil. O cara compra o terreno e constrói por 175 mil dólares. E ele vende a 220. Vai dar um cap ali de retorno para o cara no final, antes de impostos, em torno de uns 16, 17%. Tá? Pagando taxas e etc. E o outro produto que a gente tem, que aí não é um produto de prateleira, é um produto de luxo. Então, ou a gente atende barato mesmo, ou luxo. Numa região mais bem conceituada e etc. Entendi. Então, assim que a gente atua. E a maioria, assim, é um estudo muito bem detalhado na região. Então, assim, para eu entrar investindo contigo, se uma casa custa 175 mil, eu tenho que ter os 175 mil dólares de capital? Não. Você pode atuar de 2 maneiras, Raquel. Ou entrar num grupo de investimento. Eu tenho um amigo meu aqui, tem 90, eu tenho mais 80, vocês 2 juntos entram. Ou a Real Estate já tem um cara que quer colocar 80 e traga um outro para colocar 80 e faz junto. Ou você pode fazer alavancagem financeira, usando o famoso Caixa Econômica no Brasil, né, que usam, né? Caixa. A Caixa, que é o financiamento para construção. Você teria que ter ali, nessa casa mais barata, a sua necessidade de capital é 85 mil dólares. Só que é a necessidade de capital. O investimento total, depois da obra, é 50 mil dólares. Ou seja, por que você tem que ter 85, mas o investimento é 50? Porque o banco só entra depois de uma etapa na obra. Entendeu? Então a gente precisa acelerar essa etapa na obra, que é a fundação. Aí depois o banco volta. Então ele vai precisar... Você compra o terreno. Isso. Sei lá, 30 mil. 20 mil terreno. 20 mil. 20 mil. Aí você faz a fundação, coloca lá mais 30 mil na obra. Mais 65 ao todo. 20 mais 65. Deu 85, isso. Então tem que ter dado 85. Isso. Deu os 85, aí o banco vem... E te reembolsa uma parte e finaliza a obra. Sim, porque com 85 mil o banco sabe que você vai terminar de construir. Isso. Mas quando a casa estiver pronta, como o banco te reembolsou, o banco vai emprestar até 124 mil dólares. Acho que é isso o número. Ou seja, esses 85 que você aportou, 30 volta para o seu bolso. Então fica na casa, como investimento, 50 mil dólares. E eu tenho quanto tempo para vender para poder pagar o banco de volta? Tá. O banco normalmente ele atua com 12 meses de financiamento. 12. Então tem que vender nos 12 meses, vendendo eu já quito o banco. Exatamente. Se eu vender em 12 meses, eu sempre vou pagando um jurinho maior, né? Então quanto antes eu vendo, eu quito, menor é o meu juro. Mais ou menos, não é menor o seu juro, né? Ou ele já é pré-fixado. O juro já é pré-fixado. Ele é pré-fixado. Normalmente hoje você vai atuar com juros de 10, 10,5% ao ano. Eu pagando antes ou depois, o juro é 10. Não. Aí, tá. Agora eu entendi a sua pergunta. Os juros, ele é usado, ele vai ser contabilizado no tempo de uso do seu dinheiro. Então, exemplo, eles fazem 10,5%. Vamos fazer um cálculo básico, fácil para ficar. 12%. 12% em um ano. Se você usar ele 6 meses, você vai pagar 6%. Só que não é 6%. Por quê? Você não vai tomar todo o dinheiro de uma vez só. Você vai tomar 50 mil para fazer uma etapa. Depois mais 40 mil para fazer outra etapa. Então, se você colocar... A gente tem uma planilha disso, né? Mas se você colocar realmente no tempo e detalhar, se você fazer a operação toda, do início da construção até a venda, em 8 meses, você vai pagar 6% de juros, mais ou menos. Entendi. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo demora essa operação? Se eu falar assim, quero investir, só que o meu dinheiro está no Brasil. Tá. Aí, o que eu tenho que fazer? O dinheiro está no Brasil, eu quero investir. Até para a gente saber de segurança, né? Aonde que eu vou deixar onde eu vou colocar esse meu dinheiro? Você ajuda com isso? Eu tenho que ter meu contador? Como que funciona? Bom, vamos lá. A gente ajuda com o processo todo, tá, gente? A parte da estrutura
contábil, é interessante que você tenha uma empresa aberta aqui, até por performance contábil, até com segurança de algum processo que venha acontecer, não que vá acontecer, mas que venha acontecer. Então a gente ajuda em tudo. Então a gente ajuda na abertura da empresa, na remessa financeira, se for necessário, a gente consegue auxiliar. O terreno e a casa ficam no nome do investidor sempre. Do investidor. E se tiver mais de um? Aí a gente abre uma empresa, uma SPE, que no Brasil, né, Sociedade para Propósito Específico. Aqui é uma LLC mesmo, padrão, onde o investidor tem X% dessa empresa, de acordo com o aporte financeiro dele. Então, se entrar eu e o Felipe meio a meio, eu fico com metade da empresa, você fica com metade da empresa e a empresa tem aquela casa. Isso. Aí, porque na verdade tem aquele terreno que vai construir a casa. Exatamente. Então é super seguro. Exatamente. E aqui não tem trabalhista, que daí o governo, vamos supor que a construtora, sei lá, o pedreiro não pagou o pedreiro. Tem. Só que a responsabilidade toda essa é da construtora. Mas não vai para o dono do terreno, não chega como no terreno. Brasil, que a gente tem esse risco. A responsabilidade é do construtor. Aqui nos Estados Unidos não vai passar. Não. Então, exemplo, tô com um pintor lá na casa, o pintor tropeçou, bateu a cabeça, ficou internado. A responsabilidade é do construtor. E a gente levanta e tem todos os seguros para isso, né? Isso que eu ia falar, aqui nos Estados Unidos tem muito seguro, né? Então é seguro para tudo. Aí o que acontece? O construtor vai ter o seguro dele e vai contratar os empreiteiros e cada um ainda tem o seu próprio seguro, exatamente. Porque, falando de construtor, por que o Felipe fala tanto? Porque aqui não é um engenheiro civil que toca a obra, é o General Contractor, isso. É o GC, que no Brasil seria o mestre de obra. Só que aqui o mestre de obra ele é certificado, é uma prova dificílima. Então não é o engenheiro civil aqui é mais projetista do que especificamente construtor. É isso aí. Então aí o que acontece? A empresa do Felipe tem um GC que tem todas as certificações, tudo bonitinho, que ele sempre vai ver se está pagando tudo, se está tudo certinho, tem os seguros, e ele vai contratar, porque aqui não tem como no Brasil. É muito complexo isso, porque as pessoas têm medo, porque no Brasil o que a gente acontece? Eu vou construir uma casa. Você contrata um pedreiro, um mestre de obra, e ele vai fazer a fundação, ele vai colocar os tijolos, ele vai fazer a obra inteira, inclusive vai colocar o azulejo e instalar as esquadrias. Isso não existe aqui, isso aqui não existe. Então, assim, aqui é muito industrializado. Então, assim, o GC ele não tem um empregado. Não. Nada. Ele só vai ser ele só vai... como é que é? Fiscalizar os contratados. Exatamente. Olha que interessante. Explica um pouco mais para nós. É até difícil para mim, porque assim, eu nunca fiz uma obra no Brasil. Então, quando eu converso com o cara do Brasil, o cara falou, eu não sabia de tudo isso. E eu acabo, de repente, até não passando essas informações para ele, porque para mim é muito simples aqui. É exatamente isso que acontece. Você falou, tá perfeito, Raquel. Assim, primeiro, o alvará. Você vai tirar o alvará. Você não tira o alvará se você não tiver com a certificação em dia, não do General Contractor, mas do General Contractor, do engenheiro elétrico, do engenheiro de encanamento, não sei como fala em português, mas da parte de encanamento, do engenheiro de ar-condicionado. Dos que assinam o projeto, né? De todos que assinam o projeto. Então, primeiro, quando você vai fazer o alvará, você tem que mandar todos os responsáveis por essas etapas da obra para a cidade. Então, assim, não é o diferencial da empresa nossa, não é o diferencial da empresa XYZ. Isso é obrigatório. Você não inicia uma obra se não tiver os seguros olhados pelo condado, se os responsáveis não estiverem certificados e tiverem com certificados válidos. Então, assim, não é tem muita gente que fala isso como, nossa, meu diferencial. Não é, isso não é diferencial, é todo mundo. Outra coisa que eu acho que dá uma segurança muito maior também para o brasileiro para entender. Cada etapa da obra, ela tem inspeções, não só pelo General Contractor, pelo mestre da obra, mas pelo condado. Então, mas como garanto que minha casa está sendo construída dentro da conformidade, tudo certinho? Não é só a nossa empresa, não é nosso General Contractor, é o condado. Então, exemplo, o cara foi lá e fez a fundação, né? Colocou lá o slab de concreto, etc. A gente não vai amanhã já começar as paredes. Se o condado não for lá, não fazer um teste de densidade, não fizer um teste de compactação da terra, a obra não anda. Felipe, se você não chamar o condado, se eu não chamar o condado, eu tenho um grande risco de tomar uma multa gigantesca, e a responsabilidade é do construtor, e de não conseguir o certificado de ocupação, o ABITSE. Então não tem como.
cada etapa da obra ela é fiscalizada pelo condado. Exatamente. Então, assim, só para falar pro pessoal, aqui no Brasil nós temos 3 níveis de governo. Aqui nós temos 4. Nós temos a cidade, o condado, o estado e a federação. Boa. Então, assim, às vezes alguns pensam, não, é burocracia a mais. Mas aqui as coisas são tão organizadas que não se cria burocracias a mais. E esse condado, a gente sempre conversa, nossa, mas a obra é tão industrializada porque leva 4 meses. Não leva 4 meses, leva 30 dias. Só que se você fizer... Só que como você tem as inspeções, você vai levar os 4 meses, por quê? Você vai lá e faz o slab, que é a fundação. Aí você avisa a prefeitura que fez, a prefeitura vai lá e olha. Diferente do Brasil, que você constrói tudo, depois vem lá e pede à prefeitura a fiscalização para a BITS. Daí a prefeitura fala assim, não, espera aí, você construiu a sua casa aqui, mas ela tinha que ter ficado 1 metro. Agora você vai fazer a demolição. Nossa. Então nós temos um problema sério no Brasil de construções que não tem a BITS, por conta de que na hora de locar, por exemplo, o topógrafo colocou errado. Entendi. E aí não deixou a área da calçada correta, a prefeitura não emite a BITS e fica... Então, e aqui não. Não, aqui, isso não acontece. Aí aqui o que acontece? O cara fez a fundação, a prefeitura chega lá e fala assim, não, peraí, a casa tá aqui, ela tinha que estar aqui. Fácil de corrigir. Então, dificilmente você tem realmente um imóvel fora de padrão aqui. Isso é legal que você falou da fundação, porque assim, exemplo, antes de você fazer a fundação e colocar o concreto, a gente tem algumas inspeções. Uma das primeiras inspeções é density test, ou seja, fazer o teste de densidade da terra que vai o slab. Então, a terra tem que aceitar X PSI de densidade. Então, a cidade já vê, pô, beleza, então o seu aterramento tá certo, primeira etapa. Segunda etapa, form base. O que é esse form base? É praticamente madeiras fazendo o contorno de onde a casa vai estar. Então, quando você coloca o form base, você já diz, a minha casa vai estar aqui. E aí a cidade faz a inspeção. Se a cidade falar, ó, tem que colocar 1 metro pro lado, é só madeira. É só madeira. Aí ela aprovou o form base, você joga o slab. Então você não tem risco de, pô, eu fiz o slab no lugar errado. Não tem, porque antes disso já vai vir uma inspeção aprovada pela cidade e tudo mais. Então, é mais ou menos de 20 a 27 inspeções por construção. Eu ia falar, umas 30 inspeções por construção e funciona. Sim. Tanto que tem construtor que tem aplicativo aqui, que o próprio aplicativo, o pessoal sobe ali, por exemplo, o subempreiteiro foi lá e fez o slab, ele sobe que fez o slab, já automaticamente notifica a prefeitura que o slab está pronto, já manda as fotos. Dependendo da fase da obra, pelas fotos a prefeitura dá ok. Dependendo da fase, ela tem que ir lá e olhar efetivamente se foi. Então é bem interessante, assim, é um sistema muito seguro que deixa realmente o investidor mais seguro de investir dessa maneira. E vamos supor, se ele comprar, por exemplo, ele pode falar assim, Felipe, eu quero entrar investindo contigo, mas puxa vida, eu queria uma casa para deixar alocada. Por que não entrar nesse investimento e ao invés de vender, você fica com a casa alocada a preço de custo? Isso Então, aí. assim, essa é outra alternativa, desde que, claro, a casa seja inteira sua. Então, a gente está tendo toda essa conversa, porque quando eu faz muitos anos que eu tenho trabalhado nos Estados Unidos, e quando eu comecei a trabalhar com a parte de construção, trabalhava mais com a parte de imóveis, eu comecei a me interessar muito por esse mercado pela segurança, porque eu trabalho há muitos anos no Brasil com construção e lá nada é seguro. Né? Tanto que, exatamente isso, se eu contrato um empreiteiro para fazer a minha obra e ele, por um acaso, loca no lugar errado, eu vou ter uma construção de R$1 milhão que eu não vou conseguir. Caramba, não, isso não existe aqui. Então, assim, eu até como advogada já tive casos no escritório relativos a isso. A gente não consegue, porque ele fez o nosso caso foi o seguinte, ele fez a casa, até poderia ter feito a casa mais para frente, não teria problema. Só que o que acontece? O terreno era inclinado e a rampa ficou fora do padrão. Entendi. Não tem jeito. Você não consegue o habite da casa. E aí a gente está tentando ver como foge dessa rampa, mas a rampa ficou muito... muito inclinada? Ela ficou? Muito inclinada, ficou fora dos padrões da prefeitura. Nossa. E aí a gente está assim, há mais de ano tentando esse habite. Aí a gente orientou o cliente, bom, então não tem o que orientar, porque a não ser que você venda a casa à vista, mas o cara também, se o cara comprar à vista, ele só vai poder vender depois no futuro à vista. Então, assim, ele tá com essa questão toda que a gente não consegue resolver. E é um problema muito grande. Nos Estados Unidos você foge de tudo isso. Pode. É muito seguro ter um imóvel no nome aqui, é muito seguro construir aqui.
E é muito seguro porque você tem toda essa fiscalização das seguradoras e do governo para saber se o GC, o General Contractor que você escolheu, vai fazer um bom trabalho. Inclusive aqui a responsabilidade técnica vale muito, porque no Brasil nós estamos lutando para isso. Que a responsabilidade técnica do engenheiro não vale nada lá. Não, A aqui é o prefeitura General se Contractor mete demais. total. Aqui não, aqui ele só olha o seguinte: o engenheiro tá ok, tá tudo certinho aqui, porque se acontecer alguma coisa, vai no engenheiro. Se a casa cair, o engenheiro vai ser processado civil e criminalmente que fez o criminal, projeto. Então aqui as coisas funcionam e é muito sério. E é muito difícil acontecer também por causa das etapas, né? Então, exemplo, o engenheiro fez uma planta. Essa planta ela tem que ser aprovada e passada pelos engenheiros do condado. Então não é uma falha de um ser humano, é falha de 50 não, mas lá, 4, 5 seres humanos atrás do outro. Então, acho que essa é a principal tranquilidade que você faz no investimento em construção aqui e coloca a cabeça no travesseiro, porque você não precisa ficar sendo babado de ninguém. Existem várias etapas. Então é muito bacana por causa disso. Aí você comentou um negócio, Raquel, que inclusive a gente tem dois caras que estão fazendo isso com a gente, dois investidores que estão fazendo isso conosco, que eles vão construir para alugar, que a gente chama aqui de BRRRR, né, que é Build, Rent, Refi and Repeat. BRRR, né? Construa, alugue, refinancie e repete. Construa mais. E repete. Construa mais. Então, assim, ele sai fazendo essa operação toda, refinanciando, ele consegue ter um cap aqui de mais ou menos 10% na Flórida. E por isso que o mercado imobiliário dos Estados Unidos é tão grande, porque o americano, ele usa o imóvel para se aposentar. Então, total. o que ele faz? Ele vai lá, ele compra a casa dele. Aí, quando ele junta mais um dinheirinho, ele vai lá, compra outra casa, paga uma entrada dessa casa, porque a casa que ele mora, que é dele, às vezes não precisa pagar nem entrada. Mais ou menos 3.000% de entrada. Muito pouco. Uhum. E a outra ele paga a entrada porque não é de moradia. Uhum. Aí o que acontece? Com o aluguel, ele paga a parcela daquela casa, porque quando ele se aposentar, a casa vai estar quitada e ele vai ter a renda na casa. Então é assim que se alavanca. Mas eu acho que a conversa foi bem boa, acho que a gente conseguiu resumir aqui. Então, assim, fechando com chave de ouro, sempre a gente quer saber, né? Quanto rende? Ninguém promete rendimento aqui, ninguém vende rendimento. Isso é uma perspectiva de quanto ele pode gerar de renda, mas nada é fato. Não, com nada. certeza. Pode ser mais, pode ser menos. Assim, a gente está falando de um mercado real, né? O mercado real ele sofre como qualquer outro mercado. A diferença do imóvel é que você tem uma garantia muito forte, né? Que é o imóvel em si. Hoje, a nossa prospecção, de acordo com nossos estudos, etc., é mais ou menos em torno de 16% em uma operação de 10 a 12 meses. Então você pensa isso, 16%, mas se eu colocar na Selic vai me dar 15% hoje. Não, peraí, você está falando de 16% em dólar. Uhum. Dólar, moeda outro mercado. forte. Quando você coloca em dólar, além de você ter a valorização do dólar, você ainda vai ter os 16%. Então, mercado. Assim, é muito a valorização. Tem gente que fala assim, mas eu não faço nada por menos de 30%. Não, você está falando 30% no Brasil. Você tem que pensar em dólar. Dólar. Sem fazer nada. Nada. É totalmente hands-off que a gente fala. E outra coisa, transparente. Porque todos os relatórios, o Felipe falou que vai ter um sistema, já tem um sistema, o investidor tem acesso ao sistema e tudo mais. Foi gasto na obra, nota a nota, então extremamente transparente. O que a gente fala assim, tem muita gente que olha só o final da linha, 16%, 18%, tem cara que tem consultora dando ali 25%. O nosso objetivo aqui, né, não é pegar o investidor por número final, e sim realmente por essa transparência. Nós atuamos sempre num momento muito conservador. Então hoje assim, você tem muito construtora que te fala, você vai vender essa casa por 280. Aí o que ele faz? Ele pega um comparativo num mercado amplo de 6 milhas, onde teve 300 vendas. Dessas 300 vendas, teve 3 que vendeu a 280. Ele fala, vai vender a 280. Então, assim, não faz sentido. Então, o que a gente faz? As nossas prospecções são sempre baseadas no mercado conservador. Se você abrir agora no Zillow, você vai ver que os 220 faz sentido, porque todos os imóveis estão sendo vendidos entre 220 e 230. Mas, Felipe, por que você não fala que vai ser 230? Porque eu não sei. Então a gente prefere trabalhar no modo conservador e talvez o investidor no final do dia ter 18, 19, do que eu falar para ele que vai ter 19, 20 e no final do dia ele vai ter 14. E lembrando, né,
o resultado final ele é importante, mas o primeiro passo para ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Então a gente sempre tem que trabalhar de uma maneira muito conservadora e transparente com todos os nossos clientes. Tá bom, muito obrigada, Felipe. A gente vai ter uma etapa 2 para ele explicar bem certinho também essa parte de retorno, como volta o dinheiro, como coloca, porque acho que faltou muita coisa. Ah, sim, com certeza, com certeza. Né? Mas aí vocês fiquem aí curiosos.